Estamos já começando a gravar de novo essa segunda parte com o professor Delton. Oi, Juliana, bom dia, que bom te ver por aqui. Entrando o Andrei, meu querido aluno. Vamos deixar o pessoal entrando. Vocês tendo entrado no segundo link, quer dizer que dá para entrar no segundo link. Tá? Vocês sabem que tudo aqui é experiência. Né? Nós estamos começando uma nova forma de nos comunicar, de produzir ciência, de produzir debate de alto nível na academia. Então, é tudo uma experiência. Deixa eu ver se o professor Delton já conseguiu entrar. Jordão, Michele. Humberto. Luana. Lara, minha querida aluna de TGP. Tudo bom, Lara? Tudo bem, professor? Tudo. Rodrigo, lembrem de desligar os microfones para que a gente possa continuar, então, a nossa exposição do professor Delton, que agora, evidentemente, todos estão tão impactados com essa nova forma de ver o direito dos desastres. Uma alegria estar aqui com o professor Delton. O professor Delton ainda não entrou. Deixa eu ver se eu consigo conversar com ele aqui. Ele está pedindo o link. Vou passar para ele aqui. Professor Federico Sidlasek também está pedindo o link, vou passar. Então, quem tem meu WhatsApp e não está conseguindo acessar, me passa a mensagem que eu passo o link. É porque quem está no celular tem mais dificuldade, né? Passei agora também para o colega Francisco Berdeal, do Ministério Público. Então, eles devem estar ingressando e a gente já volta para nossa atividade. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação que já queira fazer enquanto o professor Delton está entrando? Vamos aguardar. O professor Delton já está entrando, vamos já começar com o professor Delton novamente. Vou aproveitar já compartilhar o slide. Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Professor Delton, o senhor pode continuar e eu vou colocando o PowerPoint aqui. Perfeito, obrigado, Hermes. Então, essa desconstrução que nós falávamos, né, que é da prova científica na fase pré-desastre, adicional, ela é mais complexa numa fase em que os eventos ainda não ocorreram, né? Vocês que estudam o processo profundamente sabem disso muito bem. E para essa, eu tenho defendido muito, e aqui eu escrevi todo um capítulo. Delton, você consegue ver as dimensões da incerteza aí? Ótimo. Isso, é aí mesmo. Então, essa fase pré-desastre, que é a gestão de risco pura, nós temos um outro déficit muito sério no direito global, não é só no direito brasileiro, mas no direito brasileiro precisa evoluir muito nesse sentido, que é, nós tratamos, sobretudo, o princípio da precaução em todas as esferas, inclusive no processo, como um princípio violando o Dworkin como se ele fosse tudo ou nada. Não é.
Eu tenho escrito sobre isso nesse livro Gestão Jurídica, eu faço um capítulo, Gestão Jurídica Ambiental, onde existem dimensões de incerteza. E essas dimensões da incerteza são fundamentais para eu modular se eu vou usar uma precaução ou uma prevenção, são princípios diferentes. Qual o padrão de prova para cada uma dessas esferas, que são padrões de prova em níveis de exigência diferentes. O padrão de prova da prevenção tem que ser muito mais exigente. Por quê? Porque é um risco quantificável, é um risco conhecido. De outro lado, na precaução é quando eu tenho incertezas científicas, ainda imprecisões. O Covid é um bom exemplo de imprecisões, de uma série de imprecisões, diferentemente de muitas questões em Mariana e Brumadinho, onde eu tinha pleno conhecimento, eu tinha potencial estatística sobre isso, áreas conhecidas. Então, já a precaução eu preciso dosar. Em relação a que incerteza? Em relação à probabilidade, em relação à magnitude. Essa incerteza é em relação à probabilidade, mas a magnitude eu sei que é muito grave. Então, essas dosagens são fundamentais para eu entender o tipo de informação e a forma pela qual o direito vai lidar de forma mais intensa, mais agressiva, mais restritiva ou não. Ou, por exemplo, uma decisão de permitir uma atividade, porém documentada, porém mantendo um monitoramento sobre ela. Ou, se a magnitude é razoavelmente bem conhecida e se sabe que o potencial dela é catastrófico, como é o exemplo da Covid, e eu vou mostrar no final da minha fala, a Covid tem vários cenários traçados para ela por vários institutos. O pior cenário da Covid é catastrófico. E isso justifica levar o nosso custo-benefício, a nossa análise, para uma posição mais intensa de medidas restritivas. Por quê? Porque se eu tenho o melhor cenário é um e o pior cenário é muito longe, é muito amplo, como é o caso das próprias mudanças climáticas, é um cenário de colapso do planeta, nos grandes fóruns científicos, é essa a conclusão, ou seja, eu não tenho nem previsibilidade de até onde a magnitude pode ir em nível planetário, justifica investir grandes quantias de dinheiro na prevenção e na precaução a esses eventos. Então, isso é outra coisa que a pesquisa jurídica no Brasil tem que se focar. Modular a precaução e deixar de tratar ela como interditar ou deixar uma atividade sem nenhuma restrição seguir. Podemos seguir. Próxima etapa são as respostas de emergência. É uma área central para o direito. O direito aqui desenvolve um papel de protagonismo, né? E ela é dividida em preparo e respostas de emergência propriamente dita. Dentro do preparo é algo que eu tenho defendido no Brasil inteiro, as minhas falas eu sempre toco nesse assunto, planos de emergência ou contingência. Eu tenho já escrito muito sobre o papel desses planos para nós do direito. Então eu vou trabalhar com essa linha, só para que vocês chamem a atenção, para a Covid já existe um plano nacional feito um pouco às pressas quando tudo isso começou, mas o Brasil tem um plano nacional de emergência, eu tenho me debruçado sobre ele, assim como no decreto de calamidade, e vamos fazer uma análise sobre isso em breve. A capacitação, as pessoas têm que estar capacitadas para que esse plano diz e saber por que o plano é importante. Porque no momento de colapso, no momento do caos que o desastre traz, eu tenho que ter um parâmetro para organizar as pessoas. Quem vai ter competência? Apesar da competência ser algo estabelecido por lei, constitucionalmente, os planos têm uma função de preparar e evitar um debate. Mariana foi um caso nesse sentido, né? Houve um colapso de litigância exatamente disputando a competência. Já em Brumadinho houve um acordo, vamos estabelecer a competência de uma determinada forma, não vamos litigar ela e vai ser dessa forma para não perdermos o tempo essencial e fundamental. Ou seja, um plano em nível nacional pode fazer isso de imediato.
pode, a partir da legislação, já ordenar quais serão as áreas competentes. Esses planos têm uma função de... Vejam como eles são importantes. Eles têm um conteúdo científico, o uso deles é público e a força probatória jurídica. Ou seja, eu posso usar eles como uma medida judicial, mas você não está cumprindo o que o plano diz e isso coloca em risco essa. E a autoridade pode justificar, não eu não estou usando isso. Por quê? Porque houve um fator que nós não tínhamos pensado lá na origem do plano e que agora... Ou seja, ele permite um aprofundamento do debate a posteriori muito significativo e ordenação e organização das ações. Então, por isso é tão importante que sejam ações coordenadas e que foram objeto de reflexão antecipadamente. Nós temos aqui só para citar os planos de segurança de barragens, planos de contingência em geral, as cidades que têm inundações têm que ter planos de contingência. Esse é um conceito que está começando a se criar e que é fundamental para o operador do direito vislumbrar isso. Pode seguir, por favor. Qual é o padrão, né, de estrutura de um plano de emergência? Eles devem estabelecer as prioridades. Então, no 11 de setembro, Nova York tinha um plano de emergência muito bem feito para as cortes. Olha que interessante, para as cortes judiciais, que era para julgamentos de grandes celebridades, quando tinha acúmulo de pessoas, como é que eles deveriam fazer, que era para o bug do milênio, que era... E não tinha um específico por óbvio, para 11 de setembro. Mas eles usaram esse plano, que era um plano que tinha uma perspectiva para o que era mais provável, mas também uma perspectiva global. Eles usaram essa perspectiva e rapidamente eles conseguiram lidar e recolocar o próprio judiciário em nível de modo de operação pós-desastre, num grau de normalidade maior, numa nova normalidade mais estável. Por isso é importante o próprio judiciário ter planos de contingência. Esses planos permitem uma reflexão antecipada, se antecipar ao problema e, por fim, estabelecer uma estabilidade social, porque exatamente é o judiciário que vai guiando a sociedade em decisões para indivíduos, decisões, direitos individuais homogêneos, ações repetitivas, ações coletivas, ações civis públicas, enfim, e aí por diante. Então, é importante por todos esses motivos. Podemos passar agora para o conteúdo do que esses planos devem ter. Esses planos têm um padrão de cuidado razoável. Não pode exigir que eles evitem o desastre, ou que evitem problemas ao longo de um desastre, mas eles devem ser suficientemente adotar o padrão profissional, o estado da técnica para aquela área. Eles têm que ter isso. Isso é uma obrigação de meio, não de fim, mas é uma obrigação. É um dever que a atividade tenha construído esse estado da arte. Eu arrolo no meu livro os conteúdos dos planos de emergência. Agora eu acho que tem tanta coisa para debater que eu acho que não é relevante agora, mas tem aí os conteúdos que todo plano de emergência, no mínimo, deve ter, como identificação dos riscos, áreas especialmente vulneráveis, determinação e sinalização das rotas de saída, de emergência, as descrições das lições aprendidas com os eventos anteriores e como deve se aplicar isso para próximos eventos e assim por diante. Pode passar. E aí nós vamos para a terceira fase, que é a compensação. Ela vai fechar, em alguma medida, a resposta do que é e analisar o que foi infortúnio e o que é uma injustiça, o que foi fruto de uma injustiça. O nosso cenário brasileiro, ele em alguma medida é muito pouco desenvolvido em nível de seguros, que seria o primeiro método. Ele, nas questões de assistência governamental, depende da repercussão social que um determinado desastre teve para ter assistência governamental ou não. Então, ele é muito atrelado a nuances políticas. E o que geralmente é mais democrático em nível de compensação e é mais
difuso, pulverizado, é a litigiosidade jurisdicional, como o Hermes chamou a atenção muito bem antes, né? E já tem uma litigiosidade do Covid, que está muito atrelada a uma série de possíveis litigiosidades, mas a responsabilidade civil é muito forte e a partir das ações civis públicas e ações individuais repetitivas é um cenário muito comum para desastres aqui no nosso país. E podendo passar para a próxima, essa responsabilidade civil ela atua de duas formas em desastres. Os acidentes industriais, né, os desastres antropogênicos, se tiver repercussão ambiental, eles vão utilizar da responsabilidade civil ambiental, que é, no Brasil, a mais agressiva que existe. Responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco integral, ou seja, não admite excludentes. Então, se teve repercussão ambiental, essa é que vem sendo aplicada para barragens, essa que vem sendo aplicada. Claro que isso pode levar décadas e, por isso, uma estratégia que se utilizou no caso de Mariana, e vocês sabem muito bem disso, foi criar uma fundação, criar um comitê, né, multiparitário, o CIF, se não me engano é CIF, né, o nome dele, a sigla dele, onde as pessoas dialogam de uma forma mais consensuada, que é uma tendência, já debati com o próprio Hermes sobre isso, e comungo, é uma tendência essas novas formas de solução de litígio, onde tu cria blocos de consenso e não precisa litigar esses, tu avança para o benefício de todos, da solução do problema como um todo. Então, tu abre mão de algumas esferas de litigiosidade. Então, acidentes industriais também estão em muitos lugares. Se cria fundos ad hoc. No 11 de setembro se criou um fundo ad hoc, o que não se fez no Katrina, porque diversas questões. O Katrina foi muito mais complexo, muito ligado a vulnerabilidades sociais, a classes, a etnias que foram excluídas historicamente nos Estados Unidos. Não tenho tempo para adentrar muito nisso. Então, fundos ad hoc são uma estratégia também, públicos ou privados. Mas se aplica no Brasil teoria do risco integral em nível de judicialização da responsabilidade civil. Isso também é um mundo para poder debater se a teoria do risco integral, numa análise de custo-benefício, se ela é benéfica ou é prejudicial para a proteção ambiental. Eu tenho polemizado nisso, não vou ter tempo aqui. Pode passar para a próxima, que são os desastres chamados naturais, né? Aonde aí acontece um fenômeno interessante, que é o que já está demonstrando na pandemia da Covid-19. Como eu não tenho uma atividade econômica que tenha um nexo de causalidade mais direto em relação às consequências e ao fenômeno do desastre, alguém acaba ocupando esse espaço, que é exatamente a administração pública. Ou seja, nos chamados desastres naturais, inundações, deslocamento de massa, a própria pandemia, o que pode se debater é se a administração pública tinha conhecimento do risco e deixou de adotar as medidas adequadas. Eu fiz uma pesquisa de vários anos para chegar à conclusão, a pesquisa jurisprudencial, que eu chego à seguinte conclusão. Nós temos duas teorias prioritárias no Brasil. Responsabilidade civil do Estado, tá? A teoria subjetiva e objetiva. Elas têm nuances, se um tribunal escolhe uma, escolhe outra, vai um pouco para um lado ou para o outro, mas não é, na minha humilde opinião, vou fazer uma ponderação bem forte, não é determinante para o julgamento adotar uma ou outra teoria nos casos. O que convence os tribunais, viu, é a seguinte característica. A administração pública tinha competência para aquele tipo de medida, por exemplo, município, ordenação do solo, é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que o tribunal faz é, ele tinha conhecimento do risco? Tinha, aquela inundação já tinha ocorrido há vários anos, tinham estudos demonstrando reiteradas ocorrências. Então, é isso que os tribunais têm aplicado, padre. Conhecimento do risco.
eu posso trazer um mundo de debates agora para a Covid-19. Conhecimento dos riscos. Isso não significa, quando a gente lida com prova estatística, isso não significa eu tenho que abandonar a linguagem da certeza. Quando eu falo em risco, existem algumas, que eu respeito muito, algumas opiniões, que vão desde a incerteza até uma certeza. Nós temos que desmistificar. Quando eu falo em risco, a linguagem, a semântica, certeza, não é, ela é enganosa. Ela desvirtua as condições do direito, porque eu posso ficar especulando em casos que eu quero uma certeza para julgamento de uma determinada forma. E boa parte dos grandes debates hoje que nós temos não permitem uma prova conclusiva da ciência. E eu tenho que decidir com base na prova mais plausível, com os riscos que estão em jogo, e com base nos riscos que estão em jogo, o judiciário ser menos tolerante a eles em nível precacional ou mais tolerante com algum grau de controle. Então, essa é a própria jurisprudência vai por esse caminho. Pode passar para a próxima, Hermes. Eu acho que eu deixei aqui um julgado, inclusive, do ministro Herman Benjamin, onde ele diz: trata-se originariamente de uma ação de indenização por danos materiais e morais em razão do alagamento decorrente da poluição. Falta de limpeza e canalização de um rio X. Fato previamente alertado. Então, isso é o que eu encontrei de núcleo comum que convence. Qual é o núcleo que convence o direito a responsabilizar por um evento que foi chuva em excesso? Então, o núcleo aonde ele vai construir se houve ou não houve a produção da vulnerabilidade é se ele tinha conhecimento do risco e deixou isso ocorrer. Isso é aquilo que é chamado lá pela Judicial Clark de omissão passiva. E aí produzindo vulnerabilidades sociais. Podemos passar. Aqui vai ter uma outra jurisprudência do Rio de Janeiro que eu sempre utilizo, sempre. Que é o risco, que é aquela questão da compensação. Também não significa que todas as demandas devem ser objeto de responsabilização a priori. Aqui é um caso no Rio de Janeiro de um deslizamento, onde eu não me lembro qual foi a data, acho que foi 2006, um determinado morador perde a casa dele e é ofertado por um projeto social uma nova casa para ele em outra localidade. E ele não aceita, alegando que a casa não era no local, enfim, não aceita aquele projeto social que foi ofertado a ele comprovadamente. Em 2010, há uma nova intensidade de chuvas e a casa dele é atingida, dessa vez ele perde toda. Felizmente, a vida dele não foi atingida, ele entra com uma ação contra o Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça diz não. Esse foi um risco assumido de forma pessoal. Então, aqui, olha como decidiu bem, porque senão seria produzir, se fosse responsabilizado, na minha interpretação, seria um risco moral. Ou seja, tu estaria estimulando comportamentos de risco quando tu ofertou que a pessoa tivesse todas as condições de se deslocar. Claro que é um deslocamento, é para um novo local, tem uma questão sociológica disso, sim, mas foi ofertada uma opção de sair daquele local de risco, daquela área de risco. E aí tem os riscos individuais. Eu quero morar numa área X. Por quê? Porque eu quero estar perto da praia, porque eu quero estar numa encosta, porque eu gosto do visual, porque eu conheço meus vizinhos. Pois bem, então existem riscos individuais também assumidos. E isso é algo que o direito vai ter que se aprofundar muito nos próximos anos, né? Pode seguir. Para evitar o estímulo ao comportamento de risco, né? Que é um fator bem importante. Aqui nós entramos na terceira parte, que são as análises de caso, e eu começo a me encaminhar para o final. Mariana, todos conhecem Mariana, então 60 milhões de metros cúbicos, né? Um desastre de proporções. Eu escrevi um artigo que depois eu cito aí, que foi publicado nos Estados Unidos agora, muito recentemente,
na primeira revista de direito ambiental no Journal, primeiro Journal de direito ambiental lá dos Estados Unidos, que é o Natural Resources, que é bem importante. E eu chego num determinado momento do artigo que eu tenho que dizer que eu tenho que parar de descrever o evento. Ele é tão amplo, sob o ponto de vista de impactos, de interações sinergéticas, de danos ambientais, danos que eu chego num determinado momento onde eu estou descrevendo o que é o evento e tenho que dizer, olha, eu preciso parar, do contrário, eu não consigo colocar isso num artigo, né? Tamanha a magnitude dele. Então, podemos passar, eu quero fazer uma análise muito rápida de como nós temos uma dificuldade de sensibilizar o direito ao risco. E aí eu quero ser sistêmico aqui. O Hermes me pediu o meu histórico, né? Qual foi a minha formação? Eu fiz meu mestrado e meu doutorado sendo orientado por um sistêmico, que é o professor Leonel Severo Rocha. E tenho muito orgulho disso. Então, eu mantive uma noção sistêmica, eu enxergo sistemas sociais, direito, política. Olha como a gente tem uma baixa sensibilidade jurídica à gestão circular do risco, que é tudo que a gente está debatendo hoje aqui. Saiu no G1, e eu tenho falado isso pelo Brasil inteiro e nunca fui contestado, o que me leva a crer que isso aqui é algo absolutamente fidedigno, tenho publicado, não tenho recebido nenhum questionamento. Existem 3 cenários que foram apresentados no plano de contingência. Os 3 cenários, pensando de antemão, é óbvio que não vai ser igual ao que acontece depois, ou pelo menos vai ter variáveis. Mas os cenários traçados, os 3 cenários, a lama chegava até Bento Rodrigues. Está aí, G1. Eu não tive acesso, mas gostaria de ver isso, mas também nunca fui contestado e já tive a oportunidade de falar sobre isso com diversos atores que daí exercem atividade no caso diretamente e vivenciaram, foram atores desse problema de Mariana e nenhum me contestou, pelo contrário, todos me confirmam que isso é verdadeiro. Os 3 cenários, a lama chegava a Bento Rodrigues. Pois bem, as variáveis nos cenários diziam respeito à densidade da lama, à velocidade da lama, e vejam onde a lama chegou. Aí está uma figura para vocês, a previsão Bento Rodrigues, 2,5 quilômetros do local da ruptura, e a lama chegou, todos sabem, a 700 quilômetros. Eu fui fazer um cálculo muito rápido, eu falava isso do Hermes, eu fui fazer um cálculo muito rápido, muito básico, uma regra de 3, ou seja, que margem de erro é essa? E cheguei a um percentual assustador, uma margem de erro de 99,65%. Ou seja, não houve minimamente. E aí eu quero chamar a minha linha sistêmica. Não é só a atividade econômica, eu quero ser mais amplo do que isso. É a atividade econômica que apresentou, mas são também todos os partícipes desse processo. É o direito, é o sistema jurídico que aqui falhou, sem adentrar em minúcias daí do caso, que a justiça vai resolver, já vem resolvendo, já tem a comissão decidindo isso, já tem um monte de pressuposto. O que eu quero chamar a atenção é a nossa baixa sensibilidade jurídica e institucional ao risco. Ou seja, passou por diversas esferas que não observaram que não era plausível em 99,65% que poderia ocorrer do que estava estimado por ocorrer. Isso é um erro que prova que não houve um gerenciamento de risco suficiente. Podemos passar, isso está publicado na Natural Resources, só para dar fonte para vocês, onde está lá isso descrito, documentado, porque é importante na ciência a gente expor até para poder ser criticado e poder haver uma discordância em relação a isso. E publiquei em português também nos anais do próprio Congresso de Direito Ambiental do próprio Instituto Direito por um Planeta Verde, foi publicado à época nos anais. Eu tenho tido até dificuldade de encontrar isso em português, o que me faz querer retomar a publicação disso em português, mas está lá bem atualizado. Até eu tive que
atualizar muito ele para essa revista norte-americana. Eles queriam todos os documentos documentados, os números todos atrelados a documentos. Isso está bem na língua inglesa. Quem puder fazer a análise por esse texto em inglês, ele vai ser muito detalhista nesse ponto de fundamento das informações que eu estou trazendo e das consequências jurídicas. Encaminhando ao final para Brumadinho. Brumadinho apresenta um padrão muito similar, sem adentrar em detalhes que a justiça vai seguir o seu curso. De novo, sob o ponto de vista sistêmico, a falta de gestão de risco. A Lama, ela demonstra uma vulnerabilidade aqui estrutural. A estrutura, nos dois casos, tem das barragens a montante, que é uma forma histórica. A construção, isso já é um diagnóstico que eu peguei num documento internacional, inclusive, sobre barragem, feito antes de Brumadinho, onde boa parte dos problemas da barragem a montante são porque tu perde o histórico, ou seja, a equipe de engenharia que fez a primeira barragem, e depois ela é feita em outros, a primeira barragem leva 10 anos para ser sobrecarregada. Nos próximos 10 anos é feita outra. Uma equipe de engenharia não vai comunicando com as anteriores. E mais do que isso, os nossos órgãos administrativos em nível nacional, generalizados, têm sido pouco eficientes em documentar informações. Não é raro que essas informações venham a ser perdidas dos históricos, isso não é documentado. E isso vai gerando uma vulnerabilidade científica, tecnológica para gerenciar riscos. Então, tu não sabe onde é que tem problema estrutural na barragem. Ah, teve um problema 50 anos atrás, porque essa é a data de Brumadinho, 50 anos. Então, 50 anos atrás, lá na base dela teve um problema. Então, bom, vamos monitorar esse ponto de uma forma diferente. Então, isso se perde. Isso contamina a gestão de risco e, por consequência, produz uma vulnerabilidade. Podemos seguir encaminhando ao fim, que aí nós temos problemas como esse, né? A Lama, 2,4 quilômetros da área do refeitório, da área administrativa, primeiro, ela estava no caminho. Uma gestão de risco simples. Mais do que isso, ela chegou em 2 minutos. Ou seja, nem o acionamento do sistema de emergência, veja como o plano teve um problema de reflexão aqui no plano. Chegou em 2 minutos. O plano de emergência, as pessoas que acionavam o plano de emergência, o alarme estava nesses 2 minutos. Ele foi atingido nos 2 minutos. Eu não consegui destravar a emergência e a resposta de emergência, porque ela foi afetada igual a todos os demais. Ou seja, vejam como é sistêmico isso, como não é uma reflexão sistêmica minimamente de entender as vulnerabilidades, de decodificar isso. Não, isso aqui tem um problema sério. E isso é, sim, vulnerabilidade. Isso é que produz o desastre. Podemos passar. Aí vem depois, demonstrando que tudo isso que eu estou falando para vocês é pertinente, veio uma resolução logo depois de Brumadinho, que daí proíbe, numa área de autossalvamento, ou seja, uma área que leva em consideração 10 quilômetros, ou um período em que a onda chegaria, então nessa área não pode ter estruturas densas de ocupação, enfim, provando que esse risco é um risco simplista, que produz vulnerabilidades e que deve ser gerenciado de antemão e deve ter um plano de gestão disso. E aí a minha última reflexão é sobre o Covid, né? Eu fiz e postei isso nas minhas redes sociais, como eu falei para vocês. Eu abri mão de sair escrevendo artigos, fui muito impactado por estudar essa área, fui muito impactado em diversas esferas
por essa pandemia, porque tudo que eu estudo eu estou vivenciando e estou visualizando na mídia, na desordenação das pessoas em entender. Então, eu deixei para escrever artigos e textos mais profundos num segundo momento, e eu me dediquei a escrever para o grande público nas minhas redes sociais, a tentar orientar minimamente o que eu quero aqui aprofundar um pouco com vocês, obviamente. Só para vocês entenderem como a gente tem que pensar um desastre dessa envergadura, é o seguinte: o CDC, Center for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, ele construiu um cenário. Quando começou todo esse processo na China, quando isso começou a lastrar, ele produz um cenário, 4 cenários. E vejam como é importante, o governo preferiu não debater esse estudo, que é científico, epidemiológico, para se apegar toda a política dele a uma análise de um grande jurista dos Estados Unidos, Epstein, um conservador, nada em relação a isso, é um jurista liberal, extremamente consagrado, que, na verdade, desconstruía muitas das questões, dizendo que eram, enfim, desconstruindo. Vejam que foi preferível ao governo norte-americano usar uma opinião de um professor de direito para montar sua estratégia de lidar com isso, do que adotar uma estratégia científica de uma instituição absolutamente respeitada cientificamente nos Estados Unidos. O melhor cenário construído pelo CDC é de letalidade 2 a 3 vezes maiores do que as últimas gripes que causaram graves letalidades. O pior cenário iguala a mortandade do Covid à gripe chamada espanhola de 1919. Eu não preciso dizer para vocês que é uma gripe de 100 anos atrás, que impactou o mundo inteiro de forma muito significativa, mais de 500 milhões de pessoas. 27% da população foi infectada, fez de 17 a 50 milhões, a gente não tem números precisos pela época, nosso desenvolvimento de quantificação naquela época não era tão desenvolvido como temos hoje, podendo ter chegado à marca de 100 milhões de mortes. 5% da população, e a gente não pode esquecer que o CDC fez esse alerta, trazendo esses números para a população mundial, que, se falha a memória, triplicou desde então. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos numa margem muito grande entre o melhor cenário e o pior cenário, e que dentro dessa margem tem muitos fatores. Quais são eles? Vulnerabilidades sociais. O Brasil é extremamente frágil em relação a isso. Serviços básicos poderem ser mantidos. Um plano de emergência para manter bem feito e bem ordenado, onde as pessoas sejam mobilizadas para atentar isso. Infraestrutura bem designada para isso, e muitos desses nós não temos como agir. Mas a exposição ao risco nós temos como agir, e por isso o isolamento social foi uma estratégia escolhida, inclusive numa análise de custo-benefício, que para outros países isso foi quantificado muito rapidamente, nós no Brasil estamos demorando a quantificar também a questão econômica, porque eu me arrisco a dizer que, inclusive economicamente, o isolamento social é benéfico, inclusive economicamente. Me arrisco porque eu estou conversando com alguns colegas economistas e estou provocando eles a nós tentarmos fazer uma análise de custo-benefício a exemplo de que foi feito pelos norte-americanos. Já estão fazendo em tempo real, com margem de erro, mas estão fazendo. Olhem só a próxima lâmina, como isso é verdadeiro. Bom, aí eu falava o que eu acabei de mencionar para vocês, esse potencial catastrófico, né? Mas aí, vejam só, de um lado tem aquela curva, né, que a gente tem ouvido falar, todos vocês estão muito por dentro disso. Se eu não controlar o pico da mortandade, depois a queda, isso sobrecarrega o sistema de saúde, é isso que causa uma mortalidade catastrófica. Se controlado, tu consegue dosar isso.
E na outra, aí sim é uma análise de custo-benefício. Essa análise de custo-benefício aí é econômica. Vejam que há uma queda na curva azul, que é se eu fizer um controle, né? Se eu fizer uma intervenção e bloquear a circulação das pessoas, no isolamento mais forte, e a outra é sem nenhum controle, também vai haver uma queda na economia, por motivos óbvios. As pessoas começam a óbito, começa a criar um caos, uma incerteza, medo, pânico, histeria, enfim. E há uma queda não tão drástica econômica, mas vejam que depois elas, ao longo dos meses, 30, 40, 50 meses, elas se aglutinam, elas se identificam, e eles chamam isso na economia de uma curva U, onde tu não volta, tu vai ter uma perda econômica histórica, recessão, tu não volta à normalidade. Eles estão fazendo algumas quantificações agora em relação à China, dizendo que a China não fez uma curva U, como provavelmente os Estados Unidos vai fazer. Ela fez uma curva V, onde ela cai e após um tempo ela volta para o mesmo grau e linha de desenvolvimento que ela estava correndo, que é a pontilhada, antes do desastre. E nós brasileiros, eu não sei se nós vamos fazer numa curva, como, por exemplo, eu quero citar o exemplo da Grécia na crise de 2008. Na crise de 2008, a Grécia foi tão atingida por aquela crise que ela fez uma chamada curva econômica de recessão L, onde ela entrou numa recessão e nunca mais voltou para o padrão que ela estava. Então, ela não voltou nem no longo prazo, ela simplesmente cai e dali em diante ela segue uma linha absolutamente nova, nunca mais conseguindo chegar ao padrão que ela estava de desenvolvimento econômico e economia anterior. Então, existem na economia essas 3 linhas de queda econômica. Nós não sabemos ainda qual será a brasileira e nós precisamos começar a quantificar cientificamente isso para parar o debate. Vejam como o debate no Brasil, como é prejudicial o debate no Brasil sobre riscos de desastre serem politizados, serem polarizados a partir de vieses que são, na verdade, que nos pegam em pré-compreensões. Nós somos contra isso, contra aquilo, quando, na verdade, nós temos que tomar decisões baseadas em estimativas, em quantificações racionais, onde economia, social, risco, exposição, vulnerabilidade nos levam. Então, finalizando, indo para a minha última lâmina, eu quero colocar para vocês, e sei que falei demais, né, Hermes, tu me perdoa, mas eu realmente é em sinal de respeito e de honra por estar falando para vocês e de poder divulgar um pouco o direito dos desastres, estimular que as pessoas entrem nesse debate de forma muito democrática e participem e construam mais e desenvolvam isso em nível processual, o que ainda não foi feito, desenvolvam isso em direito administrativo e várias áreas. Tem uma fala do Virchow que é profundamente pertinente para o momento que nós vivemos. Diz assim: os eventos catastróficos, através de muitas gerações e diferentes fusos horários, ou seja, cada um está num fuso horário no planeta, compartilham do mesmo padrão. Esse padrão eu não pego aqui. Esse padrão, deixa eu pegar aqui. Esse padrão tem relação com o poder econômico e social. De outro lado, esse mesmo padrão pode ser conformado pelo direito. E é a sanidade do direito que vigora do grau de justiça que pode ser esperado em tempos, e aqui eu vou mudar, de pandemia. Ou seja, é o direito que nós temos lá no pré-desastre que vai dizer o quanto de vulnerabilidades nós enfrentaremos, quem nós deixaremos para trás, quem nós não deixaremos para trás, como nós judicializaremos essas demandas de forma eficaz, de forma rápida, aprendendo com os desastres anteriores que nós temos, sim, no Brasil. O Hermes foi muito feliz nisso, ao dizer isso lá na abertura da minha fala.
E é por isso que nós precisamos sempre estar nos preparando nos tempos de paz para os tempos de guerra. Foi uma honra ter falado com você. Muito obrigado. Estou aberto e à disposição de vocês. Eu acho que falam em meu nome e em nome de todos, Delton, em um agradecimento efusivo, meus parabéns pela brilhante exposição. É um momento para nós de grande alegria poder ter essa oportunidade de discutir contigo esses temas, e a gente percebe o quanto tu dedicou de atenção a esse grupo de pesquisa e atenção a essa proposta que eu te fiz, o quanto tu quis nos oportunizar esse diálogo franco sobre esse tema, que é um tema que está surgindo. A gente comentou, e eu cheguei a acenar isso no início, mas eu acho que aqui vale a pena reforçar, relembrar, que assim como o direito do consumidor, o direito ambiental, no passado geraram uma transformação transversal no ordenamento jurídico, eu acredito que o direito dos desastres pode nos possibilitar essas reflexões para essa transformação transversal que atinge não somente o próprio direito dos desastres, mas também outros setores nos quais, consertando esses setores, repensando esses setores para atender o direito dos desastres, nós vamos melhorar problemas que já existem dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade. Eu tenho aqui 1 milhão de perguntas, mas eu quero me ater ao tempo. Tá? Eu fiz aqui alguns registros no chat, foi bem interessante, várias perguntas também ali. Eu vou depois te passar, tá? Essas perguntas, porque gera um arquivo automático. Mas eu queria ver se algum dos colegas que assistiu gostaria de fazer alguma pergunta, porque eu vou ter que encerrar às 11 horas, eu não posso ultrapassar. A gente programou 1h30, fizemos 2 horas, ninguém está cansado, ninguém está sentindo que perdeu tempo, está todo mundo 100% satisfeito, eu tenho certeza disso, mas, infelizmente, nós temos outros compromissos e eu pretendo, com essas nossas reuniões virtuais, respeitar a ideia de que horário é para ser respeitado. Né? Eu acho que é uma primeira contribuição que a gente pode dar para a organização dos debates acadêmicos. Então, eu franquei a palavra, levanta a mão, eu abro o microfone, ou a pessoa mesmo pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Quiserem começar, os professores que estão nos assistindo, os promotores, os pesquisadores, não há uma hierarquia necessária aqui. Eu só peço que as perguntas sejam diretas e breves. Por favor, professor Jordão. Foi. Vamos lá, foi. Com relação àquele primeiro quadro, parabéns, Delton, pela exposição. Achei muito bacana, um monte de conteúdo aí, aprendi um monte contigo. Com relação àquele primeiro quadro, em que você fala de situações de incerteza, em que você fala de situações de aplicabilidade ou não do princípio da precaução, se a gente tem base para probabilidade, risco, ambiguidade, incerteza e ignorância, eu queria que você analisasse se hoje, na situação de Covid, a gente está numa situação de incerteza, de risco, de ambiguidade, de ignorância, e se, na sua opinião, se aplica ou não o princípio da precaução com relação a quais medidas podem ser adotadas. Né? A gente já vê alguma judicialização com relação a medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal. Eu queria saber a sua opinião com relação a qual princípio, qual regra se aplica no contexto atual. Obrigado. Professor Jordão, eu que agradeço essa pergunta e sei que tiveste uma exposição brilhante aí nos dias que antecederam e quero lhe parabenizar também e agradecer essa pergunta que eu venho refletindo. Perguntas boas são assim, né? São as que nos ensinam mais, né? São as perguntas que nos ensinam. A gente não procura perguntas boas, a gente procura não respostas, né? Perguntamos sempre, pesquisamos e buscamos sempre boas perguntas. E essa foi uma pergunta muito boa. Eu tenho refletido um tanto sobre isso. O que eu posso, de imediato, constatar é que não é um risco.
né? O Frank Knight, um economista de referência nos Estados Unidos, escreveu em 1921, foi publicada a primeira edição do livro dele, onde ele já dizia na Universidade de Chicago que ele diferenciava risco e incerteza. Então, o risco é aquilo que tu conhece a probabilidade com base estatística e a magnitude, as consequências também estatisticamente, tu consegue mapear isso suficientemente. Nós não temos isso da Covid. Nós ainda não temos. Talvez em relação a um ou outro elemento, tu pode ter, a um fragmento do todo, tu pode ter. Mas na epidemia como um todo, nós não temos. Nós temos estimativas de probabilidade que envolvem vários cenários possíveis, potenciais, com probabilidades diferentes. Então, eu diria que nós também não estamos no outro extremo, que é a ignorância, aonde nós estávamos, acredito eu, lá quando a China começou a divulgar isso. Lá era ignorância, ou seja, eu não tinha probabilidade, eu não tinha magnitude, tanto que a China, no início, por algum motivo, eu me faz crer, né, publicamente eu preciso dizer isso a partir desse pressuposto de que ela acreditava que não era algo, né? Não era algo novo, não era algo com potencial de pandemia. O que mostra ignorância no sentido científico, como já foram o CFC, o clorofluorocarbono, que é os sprays, né, que furam a camada de ozônio. Isso era visto numa determinada margem para nós, num determinado período, como algo que era benéfico para o meio ambiente, porque as partículas, tu usava o aerosol e eles não ficavam aqui embaixo, eles subiam para a atmosfera, então era visto como não contaminava. Então havia uma ignorância científica, não se conhecia nem probabilidade, nem magnitude, que na verdade eles subiam sim, mas lá eles furavam a camada de ozônio. Então, ele, na minha opinião, ele está o mais difícil hoje de metrificar, de estabelecer é a magnitude, eu acho. Acho que nós sabemos as condições tem cenários mais bem descritos da força de infecção, mas no que diz respeito à magnitude, nós estamos entre cenários ainda, como eu te mostrei, muito dilatados, onde há um espaço muito grande dependendo daqueles fatores que a gente analisou, né? Que vão desde o comportamento individual até medidas de intervenção da administração pública. Então, veja como é importante isso, né? A partir de uma simples descrição que o direito possa fazer uso, ele já começa a sopesar a precaução de um jeito muito mais profundo, muito mais analítico, onde ele já não pensa na precaução como tudo ou nada, interditar a atividade ou liberar ela sem nenhuma restrição. Obrigado pela tua pergunta, não sei se eu consegui suficientemente respondê-la em toda a sua envergadura, mas obrigado. Excelente pergunta, Jordão. Realmente essa questão ela é importante, né? A gente ter a correta compreensão de que nem sempre a gente tem a clareza para tomar medidas seguras, mas que justamente o cenário de incerteza nos faz tomar medidas e fazer correções ao longo do percurso, né? Na medida em que as certezas vão surgindo, nós vamos fazendo as correções, né? E até nisso, a ideia de processo estrutural pode auxiliar, né? Naquilo que for resolvido pelas instituições do sistema de justiça. E eu lembro aqui que nós, no Ministério Público, estamos usando, viu, Delton, muito comumente a lógica do processo estrutural nos inquéritos administrativos, nos procedimentos administrativos. Então, agora no MP, aqui do Espírito Santo, nós temos um comitê de crise do Ministério Público Estadual, com vários colegas envolvidos, inclusive o Francisco, que estava aqui, ele também está nesse grupo, e ligado à Procuradoria-Geral, e além disso uma força-tarefa que é maior e inclui todos os promotores naturais, e além disso nós fizemos uma espécie de documento ligando todos os ministérios públicos, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, que são os ministérios públicos envolvidos, de uma forma coordenada
para que nós possamos agir com o máximo de unidade, respeitando a independência funcional de cada colega, mas agir com o máximo de unidade, inclusive para que as informações estejam claras do que está sendo feito, o que não está sendo feito. E, ao mesmo tempo, esse comitê participa de reuniões com o Estado, para saber o que o Estado está fazendo na implementação do plano de emergência. Então, a gente rapidamente organizou uma metodologia de trabalho que, se não nos permite ter certeza com relação a tudo, a todo risco, não permite um conhecimento do risco total, porque não há esse conhecimento, nos permite, pelo menos, ir organizando as medidas na medida em que nós vamos tendo maiores certezas e, pelo menos, dar uma unidade na atuação, né? Nós estamos fazendo aquilo que a gente brinca, né, quando a gente fala sobre essa situação, que é muito a situação do brasileiro, né? A gente está trocando a roda do carro com o carro em movimento, tá? Mas estamos cientes disso. Então, inclusive, nós temos uma premissa de que, se houver uma contradição na atuação, ela não deve ser levada como importante, porque nós estamos adaptando, numa tentativa e erro, as urgências que vão aparecendo, as necessidades de adaptação desse plano na medida em que as questões vão surgindo e na medida em que a certeza científica vai aumentando sobre qual o comportamento adequado. Então, eu queria fazer essa observação. Nós estamos 10h57, talvez mais uma pergunta. Eu tinha sempre dado a preferência ao nosso colega argentino. Se o Federico Sedilacek, que está participando do grupo, quiser fazer uma pergunta, colega da Universidade del Litoral, um expoente dos processualistas argentinos e um grande amigo, se ele quiser fazer uma observação, uma pergunta, eu ficaria feliz. Sí, como andan, felicitaciones al profesor Dalton, clarísima la exposición. Y quisiera hacer una pregunta relacionada con alguna pregunta que se hizo también en la exposición de ayer de Jordao. Si estas estructuras jurídicas que necesita el derecho aplicable a los desastres necesitan definitivamente y necesariamente una estructura particular procesal, cualquiera fuere, ¿sí? Puede ser procesos estructurales, con políticas públicas, pero ¿cuál es la opinión del profesor Dalton sobre si este derecho del desastre o de los desastres necesita de una estructura o sería conveniente una estructura jurídica específica para poder desarrollarlo? Primeiramente, professor Frederico, muito obrigado pela pergunta. É uma alegria falar contigo aí na Argentina. Eu costumo dizer, eu tenho muitos amigos argentinos e sempre acabo conhecendo nas minhas viagens, e eu até aqui no Brasil, amigos argentinos, e eu tenho sempre a mesma frase: nós somos irmãos. E ainda mais para nós que vivemos aqui no Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai é algo muito irmanado, né? Então nós somos irmãos, tentam nos afastar pelo futebol, pela política, pela economia, mas nós somos irmãos. E Delton, só sem querer te interromper, para dar um detalhe importante sobre o professor Federico, ele é um excelente assador, viu? Nossa! É um excelente assador. Isso já é a média do argentino. Com essa descrição, então, nossa! Os argentinos conhecem muito, muito, muito de assar carne. Nós estamos aprendendo, depois de muito tempo aqui no Rio Grande do Sul, a gente começou, eu gosto muito de fazer meu churrasco. Faço semanalmente. E começamos a usar grelha nos últimos tempos, né? Muito por influência dos argentinos e dos uruguaios, nossos irmãos aqui do Sul. Então, eu quero fazer essa saudação especial e agradecer a pergunta, professor. Eu creio, todos os livros que eu escrevi, eu tenho uma forma de... as minhas pesquisas foram sempre marcadas por uma pergunta: para onde vai o direito? Por isso que eu comecei a estudar direito dos desastres, por isso que eu comecei a falar em responsabilidade civil sem dano, que eu enxergava e enxergo
esses novos pontos aonde o direito não vai escapar. O direito vai ter que debatê-los e eu mostro como, na verdade, isso já está entre nós. Ou seja, nós não temos inovações absolutas, na minha opinião. Nós temos desvios. Eu faço uma analogia com algo que os processualistas, vocês, né, melhores que eu, trabalham muito, o direito subjetivo e interesses transindividuais. Eu aprendi muito isso com o Ovídio, fui aluno do Ovídio Batista. E o Ovídio me fez escrever algumas coisas pela genialidade dele, que eu acho que ficaram bem interessantes. Eu fiz um artigo muito antigo sobre essa distinção. E, na minha opinião, um dos melhores exemplos que existe no direito é essa, de desvio, não é uma criação nova. Os interesses transindividuais foram construídos absolutamente, todo o sentido dele é em destinação ao direito subjetivo. Ou seja, interesses transindividuais, o coletivo e o difuso, ele é construído para se distanciar da lógica dos pandectas, né, de conceituar direito subjetivo como algo individualista, conflituoso e privatista. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Eu acho que com a estrutura que nós temos hoje, no Brasil, ação civil pública, ação coletiva, eu acho que as novas plataformas, as novas portas que estão sendo colocadas pelo próprio CPC, Código de Processo Civil de 2015 no Brasil, são suficientes para lidar plenamente. Eu acho que nós não exaurimos nem elas ainda. Eu acho que elas são um mundo de possibilidades. A própria arbitragem é uma possibilidade de antecipação, de levar a debate determinadas categorias, talvez antes dos desastres ocorrerem. Então, eu acho que nós, talvez daqui a alguns anos de experiência, de judicialização de desastres, eu possa te dizer, Frederico, realmente, o nosso sistema judiciário precisa de uma especificidade para os desastres. Hoje eu não vejo. Eu acho que precisa compreender o desastre como fenômeno e judicializar e usar as alternativas, termo de ajustamento de conduta, a ação civil pública é um instrumento que eu costumo dizer, eu escrevi isso no meu artigo agora, vejam o que ela faz, eu posso tomar 1 minuto a mais. Vejam que ela não diz a nossa ação civil pública em 1985. E o CPC novo vai muito além, ele evolui mais ainda, mas eu quero chamar lá em 85. Ela diz, o objeto dela pode ser condenação em dinheiro, obrigação de fazer e não fazer. Vejam que ela não usou uma linguagem do sistema e da dimensão dano. Responsabilidade civil. Apesar de ela ter dito lá no dispositivo dela que ela é o instrumento, o veículo processual para a responsabilidade civil por danos coletivos. Não. Com o objeto que ela criou, ela é, na verdade, o veículo para riscos e danos ambientais. Então, eu acho que, na verdade, cabe nós explorarmos ainda o que nós temos em nível de instrumentos que ainda é inexplorado em grande parte. Eu acho que a gente tem uma riqueza ainda muito grande. É claro, a judicialização é um problema porque ela leva tempo. Então, talvez, de todos os cenários, a judicialização tradicional seja um problema. Desastres vão sempre enfatizar a precariedade, decisões precárias, liminares, que vão sendo, como o Hermes falou, decididas ao longo do tempo, decidida, ou seja, o juiz vai estar sempre revendo a possibilidade de rever a decisão dele com base em novas informações que vão chegando. E, melhor ainda, é conseguir decidir isso em processos mais consensuais e janelas e portas de trabalho consensual. Então, tudo isso é para responder que eu não tenho elementos para dizer para o caro colega que eu já diagnostiquei algum instrumento que seria
útil para o Brasil que nós não temos. Não, eu acho que nós temos elementos, nós temos hoje um sistema multiportas que pode servir, a questão do consumidor, né, de disputas online, eu acho que isso é um instrumento muito tendência, muito positivo, e aí tu vai mitigar só o residual. Eu acho que é por esse caminho. Muito bem, com essa excelente resposta de processualista, Delton, bem se vê que foi aluno de Ovídio Batista da Silva, Ovídio Araújo Batista da Silva, meu querido professor, estimado professor, os livros que primeiro formaram a minha impressão sobre o direito processual. Me lembro até hoje, aproveito para saudar o professor Darcy também, Guimarães Ribeiro. Até hoje o professor Darcy entra na aula de TGP com o volume 1 do curso do professor Ovídio e diz: quem lê vai entender alguma coisa do que eu vou falar, quem não lê não vai entender nada. E começa com o conceito de jurisdição. Então, eu acho que o processo civil brasileiro, o desenvolvimento que nós tivemos graças a grandes nomes como Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que foi meu orientador, também professor Gaúcho, Ovídio Batista da Silva, Galeno Lacerda, para citar os gaúchos, mas teria tantos outros. Professor Dinamarco, São Paulo, professor Ada Pellegrini Genover, professor Nelson Neri Júnior, Valdemar Mariz de Oliveira Júnior, os professores que trouxeram o direito coletivo no Brasil construíram uma base dogmática muito sólida e permitiram, viu, Federico, que nós tivéssemos hoje questões que não são discutíveis. Não é necessário eu discutir, por exemplo, o conceito de direitos coletivos. Né? Muito embora amanhã nós vamos ver o conceito de litígios coletivos com o professor Edilson Vitorelli. E aí retomamos a discussão da onde a gente está parando aqui. Eu gostaria de encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, mais uma vez agradecendo imensamente a atenção, o carinho que o professor Delton dedicou ao nosso grupo, dizendo que seria para mim uma alegria enorme, professor Delton, se a gente pudesse continuar com essa proximidade acadêmica, continuar conversando, pesquisar temas comuns, trocar ideias, porque eu acredito na ciência como um empreendimento colaborativo. Ninguém mais produz ciência sozinho, ninguém produz direito encastelado, opiniões individuais não fazem a solução dos problemas complexos, não nos trazem a luz sobre os problemas complexos que nós temos hoje. Então, se nós pudermos continuar esse diálogo, para mim vai ser de uma riqueza imensa e uma imensa alegria. Já está fechado. Te franquear aí a última palavra para dizer o adeus para o pessoal e já começar o nosso encerramento. Hermes, muito obrigado, né? Tu me permite chamar assim pela nossa amizade, proximidade. Muito obrigado, parabéns pela proposta, pelo grupo, muito obrigado pelo convite, um debate profundo, aos colegas que perguntaram, aos colegas que estão aqui presentes, debatendo, ouvindo, refletindo, que vão produzir depois. E para mim vai ser sempre uma honra interagir contigo e já conversamos sobre isso naquela saída do evento da OAB, acho que foi em 2017, Vitória, não recordo bem. 2017 em Vitória, se não me engano. Veja como é incrível isso, né, Delton? Foi em 2017 e desde lá eu estou tentando arranjar um espaço na agenda. Precisou de uma pandemia mundial para nos levar ao computador e nos permitir o nosso encontro. Mas assim, vai ser uma grande honra. Eu quero muito, 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 muito. Acho que uma das próximas fases das minhas pesquisas envolve levar o direito dos desastres para reflexões processuais, e para mim seria uma honra, eu aprenderia muito escrevendo e trabalhando e trocando ideias contigo, não tenho a mínima dúvida que eu já te disse. O público em digital, gravado, registrado, está aceito aí o meu desafio para nós continuarmos aí pesquisando juntos, interagindo. Maravilha. E quem sabe até escrevermos e publicarmos coisas conjuntamente. Ia ser um prazer. Abraço forte a todos, um bom resto de quinta-feira e um bom final de semana.